Quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor nesta manhã, mais um domingo que nós estamos reunidos para louvar o nome do nosso Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, vamos estar nesta manhã exaltando, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Nós continuamos, Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estendido a Tua mão, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado e o Senhor tem nos abençoado de uma maneira tão especial. Cada um na sua particularidade, cada um na sua necessidade, Senhor, Tu tens alcançado de uma forma especial. Que nessa manhã, Senhor Jesus, o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor receba, Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor, o nosso culto a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
te louvarei, tu és meu Deus. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 52, no versículo 9: para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Salmo 139, 14 nos diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Aleluia, aleluia. Eu te louvarei de todo o coração. Eu te louvarei, tu és o meu Deus. Declare nesta manhã essa verdade. Eu te louvarei de todo o coração. Eu te louvarei, tu és o meu Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é a vida, teu nome é a esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é o amor que pra sempre me encontra.
em mim, esperança em mim. Teu nome é o amor que pra sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Te exaltamos, glorificamos a Ti. Exaltamos, Tu és amor e a esperança em mim. Te exaltamos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar um ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei
palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Tuas palavras são vida, vida eterna. Palavras de vida, eterna. Tuas palavras são vida, vida eterna. Tuas palavras são vida, são vida eterna. Tuas palavras são vida, são vida eterna. Oh, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia. Nesta manhã, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Uma manhã abençoada na presença do Senhor. Estamos novamente reunidos aqui nesta manhã para celebrarmos ao Senhor Jesus. Celebrarmos a sua graça, celebrarmos a sua vitória na cruz, celebrarmos o seu reino, celebrarmos sim a nossa vida nele. E isso cria esperança, cria expectativas, isso torna a nossa vida dinâmica. E nós precisamos sim. E eu tenho pensado, eu tenho refletido muito nesses dias a respeito de tantas situações, de tantas circunstâncias, e essa quarentena ela propicia isso. Tem algumas pessoas que estão saindo sim para trabalhar, mas quando a gente menos espera, para tudo de novo, e nós voltamos a um ponto onde nós não queríamos estar novamente, mas nós estamos de novo neste sistema de isolamento, nesse sistema de separação. E nós precisamos aproveitar este momento, nós precisamos criar oportunidades dentro deste momento. Não vai adiantar nós ficarmos rebatendo, discutindo, criando confusões tantas vezes. Nós precisamos olhar para essa situação, olhar para Deus e dizer: Senhor, e agora? Precisamos sim criar oportunidades. E muitas vezes elas não aparecem na nossa vida porque nós ficamos presos às circunstâncias ruins que estão acontecendo ao nosso redor. Mas nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de oportunidades. E Ele cria onde não existe nada. Muitas vezes a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha com os olhos naturais e nós não vemos nada, absolutamente nada. Mas, de repente, algo ilumina as nossas vidas, ilumina nosso entendimento, ilumina nosso coração e nós começamos a ver. Alguns dizem que é a luz no final do túnel,
outros começam a dizer que é a chuva no deserto, outros, sei lá, tantas, né, comparações que pode se fazer, mas o fato é que nós começamos a entender, a enxergar e a ouvir coisas onde muitas vezes uma multidão não vê, não compreende, não enxerga. Então, nós estamos sim nessa situação. Crie oportunidades. E eu vou compartilhar com você, vou dar aqui uns pequenos anúncios e vou compartilhar uma palavra com você, para que você medite e que essa palavra ela possa cair no seu coração e possa criar oportunidades, que você possa ver o que não vê, ouvir o que não está conseguindo ouvir, compreender aquilo que não está conseguindo compreender. Então, primeiramente, eu quero dizer que nós estamos, sim, ali recebendo os dízimos, as ofertas e as doações através da nossa conta bancária no Bradesco. Vai estar aqui as informações e você pode estar copiando a agência, o banco, o número da conta e fazendo, né, suas doações. Nós estamos recebendo, sim, irmãos, doações. A obra ainda está na fase de terminação, nós estamos esperando algumas coisas acontecerem e nós estamos, sim, você pode estar fazendo uma doação. Ore e peça. E peça para o Espírito Santo de Deus compartilhar algo no seu coração. Primeiramente, nós temos que abrir nosso coração para que Ele possa falar conosco, para que nós possamos ouvir o que Ele tem para dizer. Não caia assim, hoje eu estou aqui e vai vir uma resposta de Deus. Não, nós precisamos abrir o nosso coração para que a gente possa ouvir a sua voz. Então, você pode estar fazendo isso através de conta, né, do depósito bancário, da transferência, ou você pode estar combinando comigo e eu recebo o seu dízimo, sua oferta, a sua doação em mãos também. A gente pode estar combinando isso. E eu quero dizer para as irmãs, dizer que nós estamos nos adequando. Eu, sinceramente, pensei 2 meses e nós estaríamos livres dessa quarentena, mas não. E eu tenho observado que tudo está girando ao redor do online, né? Conferências online, reuniões online, conversas online. Eu tenho feito muitas conversas online. Então, eu estou adequando o projeto Singularidade para um sistema online. Então, eu creio que vocês podem se alegrar aí e vai acontecer sim. E mesmo que acabe a quarentena, eu estou trabalhando em cima de algo que vai mesmo, nós vamos poder continuar usando esse recurso online. É algo muito maravilhoso, eu creio. Eu tenho descoberto coisas incríveis através dessa forma de agir e de interagir. Então, você se prepare para que nós possamos fazer o nosso projeto funcionar e ser real na sua vida e na minha vida também. Eu tenho grandes expectativas com esse trabalho. É algo que o Senhor tem plantado no meu coração de uma forma muito forte e tem crescido e tem aperfeiçoado e eu creio que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida também. Então, prepare-se que o projeto ele vai continuar existindo. Amém? Então, pegue sua Bíblia aí, eu quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É aquela parábola do semeador. É uma parábola conhecida, muitas vezes nós sabemos ela de cor. Mas muitas vezes sabemos ela de cor, mas nós invertemos toda a ordem ali daquilo que está escrito. E muitas vezes, quando nós invertemos a ordem, ela não está correta. Exatamente como Deus está falando para nós. Existe uma ordem aqui nas coisas. Então, a palavra do semeador diz assim, a partir do versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado, né, a semente, ele está falando da semente. A semente que foi semeada no solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem a raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E se vocês observarem, irmãos, ali a partir do versículo 19,
O Senhor Jesus aqui, ele já está trazendo a compreensão da palavra. Ele está revelando aos discípulos o que significou aquela parábola que ele deu ali quando estava toda a multidão. E ali ele diz muito claramente, no versículo 19, ele diz que vem o maligno e arrebata a palavra do coração. Por quê? Porque a pessoa ouviu e não compreendeu. Quando a pessoa ouve a palavra e não compreende, o inimigo vem, o maligno, e arrebata essa semente, arrebata essa palavra do coração da pessoa. E ela fica infrutífera. Depois, aí, o Senhor Jesus começa a dizer que a pessoa recebe e ouve a palavra com alegria. Só que essa palavra, ela não tem raiz. Não é a palavra que não tem raiz. É a pessoa que não tem raiz nele mesmo. E o que acontece? Quando vem os problemas, quando vem as situações, o que ele faz? Ele abandona a palavra. Ele é muito claro, ele diz, se escandalizar significa se ofende. Ele abandona a situação. Ele abandona estar na presença de Deus. Depois, ele ouve, o versículo 22, ele ouve sim a palavra. Só que, quando vem as preocupações, os trabalhos, a fadiga dessa vida, e quando vem a cobiça pelas riquezas, o que a pessoa faz? Sufoca, a palavra fica sufocada no meio daquele monte de coisa dentro do coração desta pessoa. O coração da pessoa está cheio de preocupação, está cheio de cobiça, e os olhos estão olhando para outro lado. E aí o que acontece? Acontece que fica a palavra sufocada ali naquele meio, e ela fica infrutífera, ela não produz o seu fruto. E o último, versículo 23, é aquele que ouve e ele compreende. Não foi arrebatado pelo inimigo aquela semente. Ele compreende e ela fica frutífera. Então, o que eu quero observar aqui com você, eu quero chamar a atenção, e você confere aí na sua palavra, que o único momento em que Jesus diz que o inimigo roubou a palavra, o único momento foi no versículo 19. E ele roubou a palavra para que ela não fosse compreendida. Os outros 3 versículos, 20, 22 e 23, é a própria pessoa, é o próprio coração da pessoa, que não deixa com que essa palavra, de alguma forma, dê fruto. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes seus olhos estão voltados, estão longe daquilo que muitas vezes você diz, é o inimigo que está fazendo, é o inimigo que está roubando. Não. Muitas vezes, a única forma que ele rouba é para você não compreender essa palavra. As outras vezes, é o seu coração. Seu coração que está dividido, é o seu coração que está com medo, é o seu coração que está preocupado, é o seu coração que está cobiçando, é o seu coração. E essas áreas do nosso coração, que não compreendem a palavra, que não ouve a palavra para que ela dê fruto, tira de você. Tira de você a sensibilidade, tira de você o crescimento, tira de você o frutificar na sua vida e frutificar no reino de Deus. E interessante é que no versículo 13, eu vou ter que parar um pouquinho aqui para abrir, tá? Pegue aí, Mateus 13, versículo 15. Agora você suba um pouquinho. No versículo 13, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Muitas vezes nós queremos ser curados. Muitas vezes nós queremos ter esse toque especial do Senhor Jesus. Mas existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença nas nossas vidas. Que é os olhos estarem fechados, os ouvidos estarem tapados. E Ele não pode nos curar. Ele não pode fazer aquilo que a sua alma mais almeja. Que é Ele trabalhar dentro de você. Quando nós estamos, sim, irmãos, e isso eu estou trazendo essa palavra, eu acho que é mais para mim do que para você. Quando nós estamos com os nossos olhos tapados, os nossos olhos fechados, os nossos ouvidos tapados, nós não podemos, o nosso coração está endurecido.
e nós não podemos compreender a palavra do Senhor. E aqui ele é bem categórico. O Senhor Jesus, ele fala de uma forma tão tremenda, porque ele não está falando aqui para nos censurar, para nos julgar, para nos deixar de fora. Não, ele está dizendo para quem? Para quem está no reino. Essa semente, ela foi semeada para todos aqueles, todos receberam a mesma palavra. Ele diz o reino dos céus, e é o reino dos céus, existe sim uma dinâmica no reino dos céus, aqui na terra. Nós temos um privilégio de aqui na terra receber do reino dos céus, da virtude do reino dos céus aqui nessa terra. É algo que o Senhor tem, Ele tem prazer em expandir, em alcançar a sua vida e a minha vida. O único que pode impedir, o único que pode fazer com que isso não aconteça é eu e você. Nós podemos barrar esse crescimento, nós podemos barrar de sermos curados, de sermos frutíferos. E nós só seremos frutíferos se nós formos curados, realmente curados. Então ele diz, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Esse entender é compreender. Aí, quando nós fizermos isso, vermos com os olhos, ouvirmos com os ouvidos e entender com o coração, nós nos converteremos. E aí ele diz, e você convertido, você será curado. Então, converta-se. O que é converter? Converter é mudar o rumo. Converter é virar para o outro lado. É quando o nosso coração está fechado, quando o nosso coração está endurecido. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos dizer o que não está acontecendo na minha vida. O que área está infrutífera na minha vida. E aí olhar, se eu não compreendi a palavra, o inimigo arrebatou. Ou se eu estou ouvindo com alegria, mas não tenho raiz em mim mesmo, eu não tenho profundidade em mim mesmo e eu abandono ela. Ou se eu estou, sim, sufocando a palavra do reino, a verdade do reino, com as preocupações, os trabalhos da fadiga desta vida, com as cobiças da riqueza. Ou se eu estou compreendendo, entendendo, abrindo meu coração, para que toda ela seja verdade e para que eu possa frutificar na minha vida. E eu possa ser curado. E eu possa dar frutos a 100, a 60 e a 30. E nós vamos estar, mesmo que estejamos frutificando a 30, nós estaremos em paz. E nós estaremos em alegria. Porque essa é a verdade do reino. Amém? Então eu já vou estar passando para o pastor. E eu desejo uma semana abençoada a todos vocês. O mês de junho está acabando. Nós já estamos passando para o segundo semestre. E ele anda mais rápido, muitas vezes, do que o primeiro. E o desejo do meu coração é que nesse segundo semestre que está iniciando, você crie, juntamente com Jesus, através da sua palavra, oportunidades diferentes para o seu crescimento espiritual. Amém? Um beijo bem grande no seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor e lhes dizer da alegria nesta manhã de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Estamos alegres nesta manhã fria e dizer uma semana especial de oração, uma semana muito linda na presença de Deus. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estava ouvindo a Sandra aqui falando sobre a parábola do semeador. E o que o Senhor me deu nesta manhã tem alguma coisa a ver com o que a Sandra estava falando. Ouvindo ela, me abriu o entendimento ainda daquilo que eu tenho para falar esta manhã para os irmãos. E quanto à igreja, nós fizemos na parte da nave, dos banheiros e tudo isso, fizemos os acertos finais. Estamos com a intenção, nesta semana que vem, no próximo sábado, já estaremos com a limpeza a partir de terça, quarta-feira. E nós começaremos, agora sim, estamos só aguardando a chegada das cadeiras, que já nos deram um sinal verde de São Paulo. E eu imagino que se as cadeiras chegarem nesta semana, nós começaremos a nos movimentar como igreja dentro
das orientações das nossas autoridades. Então, está chegando bem perto de nós já começarmos de alguma maneira, a nos encontrar, ou para oração, ou para receber uma palavra, aquilo que Deus vai nos conduzir aí nesse novo momento. Quero lhes, nesta manhã, lhes falar sobre algo muito especial da palavra do Senhor, que a grandeza, da soberania, de tudo que Deus envolve, quando envolve nossas vidas e envolve nossas promessas. E eu quero ler um texto que está no livro de Jó, capítulo 37. Está Eliú fazendo seu último discurso antes que o Senhor responda a Jó. E todos conhecem a história de Jó, que ele era um homem íntegro e se desviava do mal. E nós vemos até o capítulo 37, nós vemos um desenrolar de situações. Vemos a fidelidade de Jó, mas vemos também algo que Jó não consegue explicar. Jó não consegue traduzir o que está acontecendo com ele. Ele está vivendo um momento singular na sua vida e me chama a atenção as expressões de Jó quando Deus começa a lhe trazer, não respondendo diretamente a Jó, mas dizendo da sua extrema soberania, da sua extrema fidelidade no controle de coisas que nós nem sabemos que estão interligadas. E eu quero, no final, a gente poder orar por essa bênção geracional, pela interligação que existe numa bênção de pai e filho, de toda uma linhagem que aqui se manifesta em Jó. Então, quero lhe chamar a atenção ali para o texto de Jó 37, 13, 14, 15, que é Eliú falando da soberania de Deus. Porque ele fala todo o capítulo, mas apenas eu quero lhes lembrar o que está dizendo aqui. E tudo isso, diz capítulo, versículo 13, e tudo isso faz ele para vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto. Ele diz, inclina, Jó, os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera? E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? E ele vai exemplificando uma série de coisas que Deus realmente as considera e as leva em conta. E veja que o capítulo 38, o Senhor começa a responder a Jó. E Jó no capítulo 40, versículo 3, Jó começa a manifestar um entendimento que ele não estava tendo. E então Jó respondeu ao Senhor e disse, olha só, no capítulo 40, sou indigno, que te responderia eu? Disse Jó, no versículo 4, Jó, depois de ouvir a Deus. E nós vemos que em seguida, no Jó no 42, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz, quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Meus irmãos, ele chega à conclusão que ele conhecia Deus de ouvir,
mas agora meus olhos te veem. E quando nós falamos das faculdades do Espírito, e as faculdades do Espírito, ela nos traz que nós temos as funções do Espírito. Uma delas é a intuição. A segunda é o discernimento. E a terceira é a comunhão. São as funções do Espírito. E ele está dizendo que conhecia Deus de ouvir. E não que agora seus olhos contemplavam. Agora a sua visão tinha sido aberta. A sua visão estava contemplando algo que ele não estava vendo. E nós estamos vendo que aqui em Jó está acontecendo uma guerra espiritual, está acontecendo uma guerra de princípios, está havendo algo essencial da vida de Jó. Está em jogo uma bênção geracional. Nós vemos que a primeira família de Jó, a família que Jó estava defendendo e que foi retirada de Jó, ela tinha uma bênção. E depois que Jó percebeu, se abriu o entendimento de Jó. E eu vi ali a Sandra falando que sobre aqueles que ouvem e compreendem sua palavra. Ou seja, ouvir é a parte importantíssima, mas compreender precisa a visão vir, a visão precisa se manifestar. Ou seja, aqueles que retêm a palavra obtêm visão. Aqueles que retêm a palavra conseguem ver aquilo que não viam. E nós sabemos que as faculdades do Espírito, a intuição, ou seja, a revelação que vem pela intuição, ela traz o ouvir e o ver. E nós vemos que nesse aspecto que Jó está vivendo, e nós vemos, todos conhecem a história de Jó. E Jó disse que ele conhecia a Deus de ouvir, que agora seus olhos estavam sendo descortinados e que ele não estava entendendo tudo aquilo que Deus controlava no seu detalhe nesta terra. E ele usa a natureza para lembrar a Jó da magnitude, da profundidade das coisas de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, que quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos nessa dimensão geracional que atingiu Jó, nós vemos que quando Jó teve a visão, a sua geração se multiplicou, seu impacto geracional foi outro. E nós vemos que quando nós falamos em entendimento, quando estamos falando nas faculdades do Espírito, a Bíblia nos chama para 2 momentos em nossos pensamentos. Ele fala de nós lembrarmos e ele nos fala de ouvir. Quando fala de lembrarmos, ele está nos falando de que pensamentos eles existem em nós a respeito de como nós resolvemos as coisas que passaram, de que aspectos da nossa vida passada elas vêm à tona em nosso coração. A palavra lembrar é zakar, que diz reter o pensamento. Sempre que essa palavra aparece, lembrar. Veja só que quando Jó estabelece aquele diálogo com seus amigos, uma das coisas preponderantes era o lembrar, que cada um lembrava daquilo para poder fazer juízo de valor na situação presente. E por isso a palavra zakar, que é reter o pensamento, ou seja, que pensamento nós estamos retendo a respeito da nossa vida, nós vemos que Paulo exorta Timóteo e diz: lembra-te, Timóteo, lembra-te que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não está dizendo para que ele se lembre porque ele tinha esquecido. Ele diz: isso tem que estar no teu pensamento.
Isso tem que fazer parte do teu pensamento. Sempre que você se lembra do passado, sempre que você está trazendo uma emoção à tona, sempre que você está analisando algo que passou, lembra-te que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está dizendo, lembra-te que o teu passado faz parte de um ressuscitar, que teu passado faz parte de uma vida nova, de algo que não se pode explicar, algo que está na dimensão divina do Senhor. Ele está dizendo, lembra-te. O livro de Colossenses diz, pensai nas coisas do alto. Ou seja, pensar nas coisas que coordenam essa terra. Jó estava com uma visão ofuscada. Ele estava, ainda que ele fosse íntegro, ainda que ele tinha um cuidado com as coisas, estava lhe faltando algo que o próprio Jó confessa nos seus diálogos com seus amigos. Havia, em determinado momento, Jó disse, onde está Deus? Eu lhe perguntaria, se eu soubesse onde encontrá-lo, onde vê-lo, eu lhe perguntaria, no capítulo 25, dizendo, qual é o meu pecado, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Então, neste momento que Jó está falando isso, ele está lembrando, ele está tentando entender o seu futuro. Ou seja, a visão de Jó estava ofuscada. E você vai ver que na visão entra a faculdade do discernimento de espíritos, no discernimento das nossas vidas. E veja só que esse lembrar que nós estamos falando, zacar, reter o pensamento, pensai nas coisas de cima. No Salmo 42, o salmista diz, lembro-me destas coisas. O salmista está vivendo um momento difícil. E ele começa a se lembrar de os dias que ele ia, junto com o povo, adorar a Deus. E ele diz, eu lembro-me no interior do meu espírito, diz no Salmo 42, versículo 4. Ou seja, o lembrar, o reter no pensamento, ele diz muito de como nós estamos vendo o futuro. Esse lembrar que diz reter, quando Paulo diz para lembra-te de Jesus ressuscitado. Ele diz Paulo para Timóteo. Ele está dizendo que pensamentos devem ocorrer dentro de alguém. E quando nós falamos quando falamos de lembrar, e o que a Bíblia fala de lembrar, nós entramos no presente. A fé é presente. A fé diz, ouvir não tem a ver com o passado. Ele diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O ouvir é uma ação presente. O ouvir tem a ver, a fé fala do presente e nos abre a visão do futuro. Por isso digo que o que hoje a irmã Sandra estava trazendo, ele disse, se me ouvir, o ouvir e reter a palavra, e compreender a palavra, frutifica. E o ouvir que nós estamos falando, a fé mexe com o nosso presente e nos abre a visão do futuro, porque a fé, ela está depositada no espírito do homem. E esse espírito, ele tem a intuição, ou seja, a revelação. Nós somos revelados, nós temos uma audição espiritual no nosso espírito. Nós temos uma visão espiritual, que ela vai para a tomada de decisão no nosso discernimento. Ou seja, nosso discernimento é acionado por uma visão espiritual. Jó, ele tinha ouvido de Deus. Ele estava com dificuldades de ver completamente, para suas decisões tinham sido afetadas. Estava embaralhado, porque a sua visão não se completou. E nós vemos que quem retém a palavra, ele vê. Quem retém a palavra, ele vê, ele consegue ver o futuro, ele consegue enxergar aquilo que está preparado para nós. E veja só, meus irmãos, que a fé fala de ouvir. Nós falamos há 2 semanas atrás, que Abraão, o Senhor lhe disse, Abraão, depois de ele ter ouvido a Deus, o Senhor lhe disse para Abraão, olha para a terra e percorre a terra. Ou seja, ele teve que ver a terra. O inimigo muitas vezes ele traz em nossos olhos
uma venda. Ele traz sobre nossos olhos uma impossibilidade de ver. Por que isso acontece? Pela circunstância que vivemos, pelas coisas que não conseguimos explicar, por situações que não estão claras no nosso redor. Nossa visão se ofusca. Nossa visão, ela é atormentada pelas lembranças que não são as lembranças de Deus, que são lembranças que não estão explicadas, são coisas que não estão resolvidas, são coisas que não estão claras em nossa visão. Nós ouvimos a voz de Deus, mas não conseguimos ver. E veja só que, por isso, a parábola do semeador, que ela é, irmãos, Deus não revela todas as coisas de uma vez só. Deus vem em camadas de verdades. Deus vem nos dando pedaços de verdades que vão construindo nossa casa. Nossa casa está sendo construída à medida que nós vamos colocando as suas revelações em cada lugar. Ou seja, nós estamos construindo uma casa e nós não colocamos o piso primeiro, sabendo que tem alicerce para colocar. Então as verdades do Senhor estão vindo aos pedaços, em camadas, elas vêm em nossa direção e elas são colocadas nos seus devidos lugares. Deus não dá uma revelação para alguém que não tem uma aplicação, que não tem onde colocar. Ou seja, nós não vamos ter grandes revelações se não temos um projeto, se não temos um caminhar com Deus. Então, a visão nossa, ela se abre para fazer algo, para colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. E nós vemos que quando Jó manifesta que ele realmente não estava entendendo, ele disse: eu lhe conhecia, Senhor, de ouvir, mas hoje meus olhos lhe veem. Ou seja, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, contemplamos o Senhor. Quando nós podemos contemplar a Deus, nós podemos ter visão. O livro de Provérbios, ele diz, no capítulo 1, versículo 33, ele nos diz algo muito especial. Ele disse que, ali, aquele que me ouvir, habitará seguro e sem temor do mal. No Provérbios 27, 18, diz: o que cuida do Senhor será honrado. Ele disse: o que cuida do Senhor, o que cuida do seu pensamento, de como ele glorifica o Senhor, o que cuida de como anda, ele será honrado. Oh, grande Deus do céu, o que cuida do Senhor será honrado. Oh, Ramagassei, Ligamai. E diz: aquele que ouvir a minha voz habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, versículo 33, da palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos que esse aspecto do lembrar, ele tem a ver com reter a palavra que nos traz esperança, reter a audição de Deus, que vai nos dar a visão. E nós vimos que o próprio Jó, sendo íntegro, ele estava vivendo um momento singular na sua vida, um momento de muita dificuldade na sua vida. E as angústias dele começaram a lhe retirar o entendimento do Altíssimo. E no capítulo 37, quando Eliú faz seu último discurso, ele fala da majestade, ele fala da grandeza, ele fala da interrelação das coisas diminutas, das coisas que nós não vemos. Ele fala do relâmpago, ele fala da chuva, ele fala de como isso se processa no coração de Deus, e Deus tem o controle disso. Ele fala de como a natureza se organiza, como a natureza, ela fala aos nossos corações da complexidade e da benignidade de Deus, da sua misericórdia, dando água às plantas, dando uma sincronia sobre as coisas. Ele dizendo do controle, da forma, da extraordinária
forma de Deus dar limites às coisas. E aí está trazendo, abrindo a visão de Jó. Abrindo a visão de Jó das coisas mais altas, do que nos devemos lembrar. E por isso o ouvir de Deus, o ouvir, que nós já falamos que Abraão ouviu, mas ele precisou ver. Lógico que a faculdade da intuição, ela fala de ouvir e ver. O Espírito Santo, suas faculdades, ele tem o ouvir e ver como na área da intuição, a revelação. Sabe quando nós estamos orando e parece que não tem nexo, mas vem a palavra viva do Senhor. A gente não sabe como, mas aquela palavra inunda nosso coração e nos dá a paz, nos dá entendimento. E nós vimos que o presente e o futuro tem a ver com ouvir a palavra do Senhor. E nós vemos que quando nós falamos em Provérbios 1:33, é aquele que me ouvir, ele habitará seguro e sem temor do mal. Mas nós sabemos que no Novo Testamento aparece o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, e diz: Ele vos fará lembrar. Aqui a lembrança no Novo Testamento vem pelo Espírito Santo. Vos fará lembrar das promessas, do que Deus falou, do que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele nos ensinará, nos guiará em toda a verdade. Então, esse aspecto do Espírito Santo, esse aspecto da comunhão, que está ligado, essas três faculdades que estão ligadas, a intuição, o discernimento e a comunhão, que são funções do Espírito, que são funções que se conectam, que estão falando sobre o nosso futuro, sobre nossas vidas, que está falando a cada dia de como nós devemos viver a vida do Espírito. Essas três, nós vemos que em determinado momento, Paulo está no capítulo 16, versículo 17 de Atos. Paulo está indo para a oração e aparece aquela espírito de adivinhação naquela senhora e os interpela a cada dia. Ele e Lucas estão caminhando e ela chega: estes são homens do Altíssimo. Ele revela: esses são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nenhuma mentira. Ela não estava falando nada errado. Ela estava falando com Paulo e com Lucas, que o acompanhava. Estavam falando de algo que era verdadeiro, mas a intuição de Paulo, a revelação de Paulo, o indignou no espírito. Ele em determinado momento, ele viu que era um espírito de adivinhação que estava ali, que não estava falando nada errado, mas estava obstruindo, estava se colocando numa esfera espiritual que lhe trazia constrangimento, que ele estava lhe trazendo oposição, falando coisas boas. Aí já não é mais a consciência, já não é o que você vê. Porque, meus irmãos, a consciência analisa a coisa da razão. A consciência vê, analisa e faz um juízo daquilo que vê. Se fosse a consciência naquele momento, ele não teria discernimento daquela mulher que estava adivinhando, estava fazendo uma oposição no mundo espiritual, estava confrontando, enquanto falava coisas boas, estava se opondo ao reino de Deus, estava fazendo algo no espírito de Paulo que não estava fechando, e o Paulo pegou e repreendeu aquele demônio, porque ele viu que havia uma oposição no mundo espiritual que veio, por quê? Pela revelação. O seu discernimento lhe trouxe mais. Houve no espírito de Paulo, na sua intuição, na sua visão espiritual, foi aberta. E ele viu algo que não estava correto. Então, meus irmãos, isso no Novo Testamento nós vemos na vida do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos sempre esta atuação do Espírito, ele ligando, primeiro,
revelação, ouvir, ver. Mas como essas coisas estão interligadas, e estou usando a vida de Jó, estão interligadas, o discernimento espiritual, que não é o que nossa consciência diz. O discernimento espiritual, ele é maior, ele não tem limite. É a mesma coisa que a revelação. Ela expande nossa mente, ela toca nossa mente de uma forma totalmente diferente. O ouvir de Deus, ele realmente, ele nos desafia. Ele desafia nossas vidas, o ouvir da palavra do Senhor. Só que o discernimento espiritual, que vemos que Jó está empacado no discernimento espiritual. Ele não está conseguindo ver. E eu volto a dizer a palavra que a irmã Sandra hoje trouxe, onde ela disse que os que retêm a palavra, os que retêm, ou seja, sustentam aquela palavra, eles realmente, eles conseguem frutificar, os que retêm a palavra. Então veja que reter a palavra, que nós vemos que a compreendem, ou seja, reter a palavra é compreender, é ter discernimento do que se ouviu está correto. Nós ouvimos e precisamos ver, reter, precisamos que isso se transforme em visão para nós. E vemos que esse verdadeiro discernimento, que envolve olfato, tato, que envolve paz. Nosso discernimento em Filipenses muitas vezes diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, invadirá vossos corações, a paz de Deus. Ou seja, você muitas vezes não está vendo nada, mas a paz do Senhor está enchendo o vosso coração, lhes dando tranquilidade a respeito daquilo que você está vendo. Ou seja, o discernimento, ele ocupa um lugar em nosso coração. Ele ocupa um lugar, um deles é o gozo, a paz do Senhor. Esta percepção que nós temos. E meus irmãos, só que, veja só, meus irmãos, que como o discernimento espiritual ele está ligado ao amor. E o livro de Hebreus nos fala o seguinte, aqueles que pela prática das suas faculdades, pelo exercício da fé continuado, eu anotei uma das traduções desse texto de Hebreus 5,14, ele diz o seguinte, pelo exercício constante da fé, eles têm aperfeiçoado o discernimento. O exercício constante da fé, ou seja, as decisões que nós tomamos com aquilo que ouvimos de Deus. Porque ouvir é também obedecer. E o ouvir, só que o discernimento nos separa o bem e o mal, o certo e errado de forma espiritual. Aquilo que a consciência faz de uma forma física, o discernimento, a faculdade do Espírito, que ele é tocado pelo Espírito Santo, ele nos dá o entendimento, ou seja, nos dá o treinamento disso. Só que ela é governada pelo amor, porque o Espírito Santo é amor, porque o Senhor Deus é amor. E se o Espírito Santo está tocando o nosso espírito, para nós termos discernimento, ou seja, nossa visão seja completada, nossa visão saiba o que fazer com discernimento, ela está sendo tocada pelo amor. Porque é o amor que discerne o bem e o mal. Aonde nós vemos isso? Nós vemos isso no próprio de Romanos. Em Romanos 15, 14, Paulo já está dando as exortações finais, e ele diz, possuídos de bondade, aptos para admoestar, apto para tomar decisões, para orientar, para dizer, isso está certo, aquilo está errado. Diz, possuídos de bondade. Possuídos de bondade, ou seja, o discernimento ele anda nos trilhos do amor. O amor, essa bondade que vem do Espírito, ele vem nesses trilhos do amor. E veja que essa bondade, o que realmente nos traz
um desafio nesta manhã. Nós estamos falando de Jó. Nós estamos falando dele ouvir e ele não conseguir ver. Nós estamos falando que as circunstâncias que estavam vivendo, eles tinham ofuscado a visão a Jó. Jó não estava conseguindo ver, porque era tamanha a sua angústia e tamanha o seu desafio. E nós estamos vivendo nesta manhã, nós falamos de 2 aspectos de nossa mente: lembrar e ouvir. E nós falamos que o lembrar, que Paulo volta a dizer, Paulo disse-se: lembra-te, Timóteo, de Cristo ressuscitado. Ele está falando: lembra-te, Timóteo, que você faz parte do milagre. Timóteo, você ressuscitou quando nasceu de novo. Você ressuscitou quando Deus criou o teu chamado. Deus te ressuscitou quando Ele te traz vida a cada manhã. Umas bases do discernimento espiritual nos encontramos. Eu gosto muito dessa palavra que está em Romanos 6. Que quando tem batismo, nós a lemos. Mas me chama a atenção esse texto de Romanos 6,3, quando ele diz o seguinte: para que você que morreu e ressuscitou através do batismo, para que andes em novidade de vida. Novidade de vida é revelação. Novidade de vida é discernimento sendo treinado pelo Espírito, tomando decisões, entendendo Deus na tomada, entendendo Deus na caminhada, entendendo Deus dando o próximo passo, entendendo Deus no próximo passo que estamos dando. Diz novidade de vida. Essa vida que aparece nesse texto não é a vida biológica, é vida eterna. Novidade de vida eterna, novidade de entendimento, novidade de um passo novo. Nós vemos que ouvir a palavra do Senhor nos coloca frente a frente com o novo. Nos coloca frente a frente com a nossa forma de pensar. Nos coloca frente a frente com nossa mente. Se renova ou ela estaciona. Porque, meus irmãos, o medo nos faz estacionar. O medo não nos faz pegar as coisas antigas e dizer que Deus só pode agir de uma maneira. O medo não nos deixa andar. O medo não nos deixa nos encontrar com aquilo que Deus está fazendo. Quando o Eliú fala a Jó da complexidade da natureza, da extraordinária movimentação, inter-relação das coisas, e de como Deus trata aquilo. Ele estava expandindo a mente de Jó. Ele estava trazendo para Jó que as coisas são maiores do que nós estamos pensando. As coisas têm uma dimensão maior do que nós estamos imaginando. E nesse sentido, meus irmãos, que nesta manhã, eu quero orar nesta manhã, para que as bênçãos, elas têm um valor geracional. Nós vemos que no capítulo 12 de Gênesis, Deus prometeu a Abraão: e serão abençoadas as famílias da terra. E quando ele fala, de novo em Gálatas, ele diz: os da fé são filhos de Abraão, que somos nós. E ele, quando fala que os da fé são filhos de Abraão, ele está falando: nossas bênçãos são geracionais. E eu vou dizer para você que está me assistindo hoje, nós estamos numa nova estação. Olhe bem nos meus olhos. Estamos numa nova estação. E nós precisamos ver as bênçãos geracionais, que elas não estão acontecendo. As coisas que Deus projetou e não estão acontecendo. Nós estamos vendo que sim, Deus é um Deus de geração em geração. Ele disse: para que eu possa pregar a nova geração, para que eu possa dizer a nova geração. Ou seja, as bênçãos são geracionais. As bênçãos vêm de geração em geração, ainda que você não acredite. Nós somos impactados pela geração que nos antecedeu. Você pode dizer: meu pai não era crente, não interessa. Existe um fio, um cordel que nos liga
numa geração a outra, as iniquidades, as situações que não se completaram na geração dos meus pais, elas se completarão, sim senhor, na minha, porque eu estou ciente, a minha visão está aberta, de que isso tem que se completar. O que você não viu na sua geração anterior, Deus traz restauração nesta geração. Jó estava vivendo uma geração que tinha problemas. A sua descendência estava com problemas naquele momento, mas o Senhor lhe fez ver a Jó. E quando ele viu, ele compreendeu a dimensão do Senhor. E a sua nova geração, ali, a nova forma que Deus o abençoou, ele teve um impacto muito maior sobre a terra. E quando Deus fala a Abraão, ele fala geracionalmente. Quando Deus fala conosco, Deus fala geracionalmente. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Para cada família existe uma dimensão geracional que Deus está trazendo. É possível que você esteja vendo nos últimos tempos situações geracionais que não se completam. Muitas vezes pessoas de bom caráter, boa situação, mas não cumprem o propósito. E nesta manhã nós vamos orar. Olha só, eu quero que você junte o que nós falamos nesta manhã. Nós falamos de Jó que estava ouvindo e não estava vendo. Nós falamos que Abraão, Deus lhes fez ouvir e o fez ver. E em Abraão ele falou de uma bênção geracional, de um povo, de uma terra e de uma bênção, ou seja, a bênção para um povo e uma terra. E nós estamos aqui numa nova estação, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma nova estação. E essa nova estação inclui-se uma bênção geracional nas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus prometeu, nós vamos nesta manhã. Eu quero que nesse momento você pense na sua geração onde você está. Pense como você chegou até aqui. Como você chegou neste momento, quais são as trancas geracionais. Eu tenho examinado a minha vida familiar. Tenho examinado meus pais, meus avós. Tenho examinado todas aquelas bênçãos geracionais que não chegaram a meus pais, que não chegaram a meus avós, que não chegaram, mas hoje estou em Cristo Jesus, meu Senhor. E o Senhor disse, se pedires alguma coisa, eu o farei. E eu estou reivindicando todas as bênçãos geracionais na minha vida. Estou reivindicando em todas aquilo que não está funcionando correto, que funcione de uma forma extraordinária, porque é Deus que faz isso. Então, nesta manhã, eu quero te convidar. E eu quero, enquanto você vai pensando, as bênçãos geracionais estão conectadas. Será que você entendeu? Sim, elas estão conectadas. Não tem como desconectar as bênçãos geracionais. Ah, mas meu pai foram idólatras, fizeram isso, atrapalharam isso. É isso mesmo. Isso tem que ser restabelecido. Na minha geração precisa chegar essa bênção. Ela foi trancada pela idolatria, foi trancada pela perversão, foi trancada pela todas as ações infernais mas na minha geração isso tem que estar, eles têm que funcionar, porque ela tem que chegar à minha geração. Então nesta manhã eu quero te convidar, você que está assistindo aí, quero que você se coloque em pé. Nós vamos pedir para a Sandra chegar aqui, nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando. Eu quero que o Senhor lhe permita que que te mostre onde as coisas trancam. Com você mesmo, com seus filhos, com a sua geração. Onde trancaram? Com seus pais. E é possível que tem projetos na sua vida que foram abortados, que você não o considera mais. Mas é tempo de esse rio de Deus trazer sobre sua vida, sobre sua geração, sobre nossa geração,
a vontade completa do Senhor. Jó apenas ele percebeu que ele tinha ouvido, mas não estava conseguindo ver. O seu discernimento foi afetado pelas suas emoções. As suas lembranças estavam ofuscando a sua visão futura. Mas nesta manhã, eu quero orar. Vou pedir para a Sandra orar aqui. Ela está comigo, representando a sua família e a minha família, as famílias que estão nos ouvindo. Tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que foi roubado, aquilo que não foi retido, aquilo que escorregou, que o diabo roubou, que situações vêm de geração em geração e não se completam. Você conhece famílias que vêm de geração em geração, são crentes, mas seu propósito foi embora. Situações foram desagregadas, se perdeu o propósito, se perdeu o impacto nesta geração. E nesta manhã nós estamos orando como igreja, nós estamos numa nova temporada, nós estamos num novo momento com Deus, e a palavra do Senhor nos diz que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele o fará. Então, aí onde você está, coloque a tua mão no teu coração, que a Sandra estará orando, amém? As bênçãos do Senhor, elas estão conectadas, é um rio que vem do trono de Deus. Se houve ali alguma situação que trancou, que não está vindo sobre mim, mas em Cristo Jesus, Ele morreu pelas minhas iniquidades, Ele morreu pelos meus pecados. E nesta manhã, nós não estamos falando do pecado, falamos da natureza do pecado que tem que ser afetada. A natureza, extirpá-la, a natureza desse pecado, essa iniquidade, isso que está impedindo de ver e concluir aquilo que Deus tem. Irmã Sandra. Amado Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã e nós engrandecemos o Teu nome, exaltamos o Teu reino, Pai. E sabemos, Senhor, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E a Tua palavra, Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Senhor. E a Tua palavra também diz, Pai, que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam e não façam a Tua vontade. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos contra tudo aquilo que tem cegado o entendimento. Nós retiramos o véu que encobre o entendimento, o véu que encobre a compreensão da Tua palavra, o véu que encobre, Senhor, a mente, que traz, Senhor, a falta de discernimento, a falta de consciência, que traz a dureza de coração, que traz medo, que traz, Senhor, preocupação, que traz a cobiça, que traz, Senhor, para que venhamos a ficar infrutíferos no Teu reino. Nesta manhã nós oramos e tomamos posse do sangue vertido na cruz do Calvário, porque há poder no Teu sangue, há poder na Tua palavra. Nós estamos num reino de virtude, nós fomos retirados do reino das trevas e plantados no reino do Teu amor. Nós não estamos numa superfície, nós não estamos por cima, não, nós estamos plantados. A Tua palavra diz que é plantados no reino da justiça, é plantados no reino do amor. E neste plantar existem raízes que vão descendo, raízes que vão buscando a água, a raiz que vai buscando a vida, a raiz que vai buscando, sim, Deus poderoso, que vai alimentando. Jesus Cristo, nós queremos o fruto, Senhor, mas nós também precisamos fazer com que essa raiz cresça, com que essa raiz aprofunde. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, firmados nas Tuas promessas, firmados no Teu amor, firmados na nossa identidade, que somos filhos amados, tocados, batizados. Nós carregamos o selo da herança, nós carregamos o selo do penhor, Senhor.
Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que o véu que encobre a nossa visão, ele seja rasgado, que tudo aquilo que tampa a nossa audição seja rasgado, retirado, e nós dilatamos o nosso coração para compreender, Senhor, para que a tua semente ela dê fruto, para que a raiz, Senhor, ela se estenda, ela aprofunde, Senhor, ela cresça, ela se expanda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, e como autoridade espiritual, eu queremos sim, Pai, tanto o pastor quanto eu, nós queremos abençoar os lares, nós queremos abençoar as vidas, nós queremos abençoar as famílias, nós queremos sim, Senhor, que de geração em geração, Senhor, nós venhamos a nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor já tem designado, Senhor, pelos antepassados e pelos descendentes, Pai. Nós queremos abençoar a linhagem, nós queremos abençoar a nossa descendência, nós queremos que esse fruto, Senhor, venha alimentado por uma raiz profunda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, que Deus os abençoe, uma semana cheia da graça e da verdade do Senhor. E eu creio que nesta manhã canais foram abertos de bênção, e nossos frutos, eles realmente impactarão esta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.